Eu quero falar também para você. Vamos continuar então o que nós começamos na semana passada. Nós começamos falando sobre um tema intitulado Cuide de Você Mesmo. Quero que a gente possa projetar aqui, Micael, aquele texto bíblico. E a gente usou esse texto aqui como texto parâmetro para a nossa leitura, tá? Atos capítulo 20 e 28 vai dizer: cuidem tanto de vocês mesmos, como também de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos, liderança, hoje de modo geral. Nosso contexto aqui, pastores, discipuladores, líderes, para apacentarem a igreja de Deus. Falamos na semana passada que nós temos que ter como uma máxima que a igreja nunca é nossa, o discípulo nunca é meu, o discípulo é de Jesus, o qual ele comprou pagando com o seu sangue, melhor dizendo, com o sangue do seu próprio filho. Mas observe que o que nós queremos destacar aqui é a primeira parte do versículo aí. Cuidem tanto de vocês mesmos, como também do rebanho que o Espírito Santo lhes confiou. O que nós falamos na semana passada? Que muita gente se esforça para cuidar muito bem do rebanho, e faz um trabalho de excelência, só que a pessoa fica estafada, cansada, fadigada, né? E adoentada, emocionalmente, fisicamente. Então, a gente quer, com essa palavra, reforçar a importância de que, primeiro, nós temos que ter um autocuidado com nós mesmos, para que nós possamos, assim, estar bem para cuidar dos demais. Então, eu falei na semana passada que nós somos seres tripartites, né? Nós somos espírito, alma e corpo. Então, nós temos uma visão tricotômica da vida. Eu comecei falando sobre o cuidado com o espiritual. Não posso repetir agora, que o tempo não permite, mas se você for no nosso Instagram, você vai estar vendo que nós temos essa mensagem. Foi uma mensagem rápida, mas está lá. Eu quero falar hoje sobre o cuidado com o bem-estar emocional. Sabia que existem alguns líderes que eles não crescem porque eles não sabem lidar com suas emoções. Então, são pessoas que têm as suas emoções flutuantes, não têm equilíbrio diante de um problema, desiste fácil diante de uma dificuldade, quando é desapontado, chuta os paus da barraca, joga a toalha branca. Então, isso tem impedido muita gente de frutificar. Se você, talvez, puxar na sua memória agora, você vai lembrar que muitas pessoas que você conhece, a gente que está há muito tempo na igreja, você vai lembrar: meu Deus, aquela pessoa, aquela senhora, aquele jovem, aquele senhor, aquele pastor, meu Deus, ele tinha tudo para dar certo, mas ele não tinha uma gestão da emoção adequada. E aí isso contribuiu, corroborou para que ele não pudesse ir tão longe. É interessante também que tem líder perdendo pessoas na igreja, ou perdendo pessoas na sua empresa, se ele for um empresário, ou perdendo pessoas no seu life. Não aqui, de verdade, não estou falando aqui, estou falando para a gente entender de modo geral o cristianismo, de modo macro. Estão perdendo por quê? Porque não sabem se relacionar emocionalmente. Agora, deixa eu chamar a sua atenção para algo interessante. Não é porque um líder corrige alguém firme que esse líder é desequilibrado. Vou voltar a repetir. Não é porque um líder, às vezes, corrige alguém firme que ele é desequilibrado. Deixa eu mostrar para você, você pode notar se quiser, eu vou estar lendo aqui, Provérbios 27, versículos 5 e versículo 6. Olha só, o que diz o texto? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Versículo 5. O que é a repreensão franca? É corrigir de maneira muito forte. Não é esculhambando, não é xingando, não é faltando com respeito. Não, mas às vezes alguém chega firme com a gente. Então, o que o texto fala? É melhor uma repreensão firme, franca, clara, não tem hipocrisia, não tem esconder o jogo, a carta debaixo da mesa, não. Eu estou sendo sincero, do que a pessoa dizer que ama e bate nas costas do outro, que ama e não fala para a pessoa a verdade. Vamos estar vendo o versículo 6 agora, olha só. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Isso aqui é muito forte, só isso aqui, gente, dava uma mensagem, mas eu não quero entrar muito nela. Você sabia que existem feridas que são para o nosso bem?
Eu falava certo dia com algumas pessoas que eu fiz uma cirurgia quando eu tinha 22 anos, uma cirurgia de apêndice. Eu tenho aqui, nesse abdômen aqui, 11 centímetros, aqui, um corte grande. E o médico que me cortou, ele fez isso para o meu bem. Já tinha estourado, já estava já nas últimas. O médico falou: se não for hoje, você vai morrer. Então, só para vocês entenderem, segundo os médicos me falaram, eles tiraram tudo, lavaram para depois colocar para dentro de novo. Foi um negócio. Mas aquela ferida que foi feita, que saiu sangue, que foi feita a costura, tudo, aquela ferida foi benéfica para me trazer vida. Senão eu não tinha conhecido a Andresa, não tinha casado com essa mulher linda, não tinha tido esse menino mais lindo do mundo aqui, não estava aqui com vocês. Então, existem feridas que são necessárias. Olha só, leais são as feridas feitas pelo que amam. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Falar sobre beijos enganosos, vocês lembram que quando o Judas chegou com Jesus, aquela escolta romana, acredita-se que uma escolta tinha em torno de 300 pessoas. Se for verdade essa estatística, 300 homens, uma comitiva, chegaram para prender um homem só, Jesus. O que Judas falou? Olha, combinou com o pessoal. Aquele que eu beijar na face, vocês podem aprender que esse é o cara. Então, o que Judas fez? Se aproxima e disse, beijou e salve-se, mestre. Olha só, o que o texto me ensina aqui? É melhor ferir. E aqui ferir é o quê? É ferir o ego. Ferir fala de quê? De confrontar, de olhar nos olhos. Ferir fala de quê? De mostrar a verdade, de ser firme, dizer não, não pode ser assim. É melhor ser assim do que ser um Judas que beija, abraça e que no final não contribui, pelo contrário, leva você para uma situação difícil. Então, voltando para o texto que eu falei há pouco tempo, não é porque alguém te corrige que aquela pessoa ela é desequilibrada. Uma coisa interessante também que eu quero falar para os irmãos aqui: não confunda correção com desequilíbrio. Uma coisa é freio de caminhão, outra coisa é freio Damião. Freio Damião. Diga assim: freio de caminhão e freio Damião. Não é porque corrige que é desequilibrado, mas muitas vezes a gente tem que ter essa distinção aí. Outra coisa que nós temos que aprender, todos precisamos entender que quando nós somos corrigidos, não podemos abrir espaço para hipersensibilidade. Ou seja, alguém me corrigiu, então aquilo magoou, me deixou talvez tão triste, magoado, que agora eu me senti desonrado, ou então me senti humilhado por aquela pessoa. Não vamos confundir isso aí. Eu aprendi algo interessante, que quando a gente ocupa cargo de liderança, nós temos que ter uma estrutura emocional para poder, de vez em quando, abre aspas, emendar os bigodes. Existe um jargão popular, né? Emendar os bigodes. Ou então, de vez em quando, é preciso se colocar os pingos nos is. Existem discipulado, existem conversas, existem encontros, aconselhamentos, que a gente vai falar o seguinte: agora vamos sentar aqui para a gente poder realmente tirar um atrasado, para a gente realmente poder alinhar as coisas. Isso faz parte do processo de pastoreio, de liderança e discipulado. Eu aprendi algo com o pastor Costa Neto, não sei se vocês conhecem. Costa Neto, ele é o presidente da CC Videira, a minha esposa foi membro da Videira, a Thaís Nayane, que está aqui filmando, foi membro da Videira. Só abrindo parênteses aqui, não existe membra, tá, gente? Sempre foi membro. Membro é substantivo masculino, tanto para homem quanto para mulher, unissex. Então, o pastor Costa Neto fez agora 24 anos que fundou a Videira. E aí, ele falou algo interessante, que a Andresa me enviou um dia desse, 24 anos de igreja, e ele elencou 24 pontos para um pastor ser bem-sucedido e para a igreja crescer. E um dos pontos que ele falou, eu quero colocar nessa mensagem de hoje. Ele disse o seguinte: liderar exige couro de rinoceronte, sangue de barata e coração de pedra. Ele abriu um parênteses depois do coração de pedra e ele falou o seguinte: para quê? Para suportar a dor, ter frieza nas decisões e firmeza nas atitudes. Então, o coração de pedra não é que a pessoa é duro, rancoroso, é ignorante, que
que não respeita ninguém. Não, é duro para aguentar a pancada, ser frio, calmo, calculista, firme e suportador. Gente, liderança eu quero que a gente entenda, em algum momento nós vamos nos sentir só, mesmo estando numa igreja. Em algum momento a gente vai sentir puxa, eu estou meio que acuado por alguma situação, por algum momento, por alguma circunstância. Então, Costa Neto falou que se eu quero ser um líder forte, nós temos que ter couro de rinoceronte, sangue de barata e coração de pedra. Mas eu tenho percebido, ao falar sobre a questão das emoções, que as feridas em nossas almas, elas geram disfunções emocionais, que quando a gente ignora isso pode acarretar tragédias em nossa vida. Isso pode piorar e ocasionar um problema grande no futuro. Então, o que eu entendo? A importância da gente poder ter coisas bem resolvidas na vida. Então, olha só, as feridas que por exemplo, que nós talvez ainda vivenciamos elas, nós não podemos ser negacionistas. Então, tem muita gente que fala o seguinte: não, está tudo bem comigo. Não, realmente eu já perdoei todo mundo. Não, realmente, aquilo que aconteceu na minha infância, não, aquilo ali não tem nada a ver, não, já passou. A pessoa fala que já passou, ela diz que já perdoou, ela diz que já superou, mas ainda aquilo traz alguns abalos para ela em momentos específicos da vida dela. Então, essa pessoa ainda não está o quê? Muito bem resolvida. Então, a gestão da emoção vai me levar, eu tenho que cuidar de mim mesmo, das minhas emoções, para que eu possa entender, poxa, realmente cada compartimento da minha alma está realmente fechado, está tudo resolvido, os pingos estão nos is, e eu não tenho nenhuma pendência comigo mesmo, com o meu passado, com as pessoas que me machucaram e com a minha psique de modo geral. Então, eu tenho observado que essas disfunções psicoemocionais, interessante que esse termo psicoemocional, ele é oriundo de situações psicológicas e emocionais, onde o nosso psicológico tem a ver com a nossa mente, com os nossos pensamentos, comportamentos, e as minhas emoções têm a ver com os nossos sentimentos, com os nossos afetos e relações. Então, é importante o nosso psicoemocional, estarmos realmente tudo muito bem resolvido. Diga assim: eu preciso cuidar de mim mesmo. Por que eu falo que eu preciso cuidar? Porque eu já vi muito discipulador tentando ajudar pessoas. Eu já vi pessoas, por exemplo, eu já tive discípulos no Ceará que eu tentei, André sabe disso, não consegui. Eu falei: amigo, vá para um psicólogo. Foi para lá, viu? Eu consegui até o psicólogo, eu quero o psicólogo da igreja, um pastor da igreja, da nossa igreja, vá para lá. Falei com o pastor, acompanhe ele, fique à vontade. Mas aquela pessoa foi para o psicólogo, mas assim mesmo aquela pessoa continuou com as mesmas mazelas de outrora. Então, me parece que não existia naquela pessoa um compromisso pessoal. Eu chamo para mim essa responsabilidade, não fui eu que me meti nesse problema, talvez foram os meus pais que me colocaram, talvez foi a vida que me colocou, seja o que for, mas agora eu tenho um compromisso comigo mesmo, que eu vou ter um autocuidado no cenário emocional. Quem está comigo aqui, queridos? Amém? Então, olha só, isso é muito importante. Vamos entender algo interessante também, que quando a gente vê essa questão das nossas emoções, nós temos que, pelo menos esse que os psicólogos falam, a importância de mapear alguns gatilhos. Então, algumas situações que talvez geraram feridas no passado, que você tem que saber quais são essas situações, quais são os cenários, os sentimentos, quais são as circunstâncias que, quando estão chegando, eu estou me aproximando delas, isso pode trazer para mim, na minha vida, talvez uma desestabilização emocional. É importante mapear isso, para que você possa, com a graça de Deus, vencer essas situações. Então, olha só, é preciso desenvolvermos uma gestão da emoção. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. No mundo corporativo, no mundo evangélico, nos palestrantes, por muitos anos discutiu-se o que eles chamam de inteligência emocional. Mas talvez de uns 2 anos para cá, eu já li muito Augusto Cury. Augusto Cury é uma referência para muitos coaches hoje do Brasil, para muitos médicos, muitos palestrantes. Augusto Cury tem rebatido essa expressão de inteligência emocional. Dos 2 anos para cá, ele tem falado que a nossa inteligência por si só é burra. Então, atribuir a nossa emoção, que é flutuante, atribuir inteligência a ela já
um sinônimo de desinteligência. Então, Augusto Cury tem falado muito que é importante a gente falar gestão da emoção, ou seja, estou cuidando de mim mesmo. Eu estou cuidando para que, se eu tiver uma gestão correta, eu vou ter certamente resultados mais proveitosos em nome de Jesus. Mas olha só, mesmo que nós tenhamos sofrido, meus amados, traumas profundos, nada é irreparável para o Senhor. Quero ler com vocês agora o que o salmista nos ensina, no capítulo 34, versículo 18, vou estar lendo aqui na NTLH. Olha só o que o texto diz. Ele fica perto dos que estão o quê? Desanimados. Muitas vezes, eu vou continuar já, muitas vezes o que nos acontece, as situações que nós estamos inseridos, muitas vezes nos desanima. Poxa, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou sem perspectiva. Mas o que o salmista fala? Ele está perto de todos nós. Ele continua, e salva os que perderam a esperança. Diga assim, salva os que perderam a esperança. Esperança fala de quê? De sentimentos, de uma gestão emocional adequada, fala da gente estar muito bem conosco mesmo no cenário das emoções. Mas também o desânimo fala também, talvez, de uma desarmonia emocional. Dificilmente alguém está desanimado estando bem emocionalmente. Toda vez que o desânimo chega, nós temos a tendência de, se eu estava lá em cima emocionalmente legal, animado, cheio de fé, de esperança, eu tenho uma tendência de descer de maneira abrupta para um sentimento de desconexão, um sentimento de falta de pertencimento, um sentimento de derrota, de fracasso. Então, nós temos que ter cuidado que o próprio Deus, Ele nos leva para essa situação, Ele está perto de nós e quer que nós possamos ter esperança em nome de Jesus. Tem um texto também que eu gosto de ler, 3 João, versículo 2, eu acho muito legal esse texto, lá no finalzinho, lá perto de Apocalipse já, João vai dizer, ele vai escrever a um membro, alguém que ele acompanhou, um presbítero chamado Gaio. E eu entendo que Gaio possivelmente podia ser até um discípulo, pelo menos era um mentoreado de João aqui. Ele fala o seguinte: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Diga assim comigo, prosperidade e saúde. Prosperidade, se a gente for levar, pode ser para vários cenários, mas vamos entender uma prosperidade financeira, existem prosperidades relacionais, e etc, etc. Mas vamos levar para o contexto, por exemplo, financeiro. Vamos dizer que está falando, olha, eu faço votos que você seja, poxa, bem financeiramente. Eu faço votos que você, por exemplo, tenha a sua saúde. E aqui vamos canalizar para uma saúde física, que você seja bem saudável fisicamente. Mas ele vai falar algo muito forte na segunda parte. Assim como é próspera a tua alma. Diga assim, alma próspera. Alma fala de quê? Emoções, sentimentos, pensamentos, atitudes. Como que eu sinto? Quais são os sensores que eu estou entendendo em minha volta? O que João está falando aqui para Gaio? Olha, Gaio, você, psicoemocionalmente falando, você é um cara ajustado. Você é um cara equilibrado. Você é um cara que tem, por exemplo, que está tudo bem no campo das emoções. E eu olho que, como você está tão bem nas emoções, que essas mesmas bênçãos possam ser transferidas também para a sua saúde e para a sua prosperidade. Sabe o que eu acho interessante aqui, meus amados? Que não era o próprio Gaio dizendo, olha, eu estou bem emocionalmente. Era o líder dele falando. Então, não é o Watson dizer, não, eu estou bem, eu tenho uma gestão da emoção. É o meu líder falando sobre mim. Ou então a minha esposa falando sobre mim. Ou então o Enzo falando sobre mim. Porque nós temos a tendência, nós pessoas, de falar o seguinte, olha, não, nós fazemos uma autoavaliação, só que às vezes a gente faz ela distorcida. Nós fazemos ela por um prisma do meu próprio entendimento, e às vezes o meu entendimento sobre mim mesmo não está tão adequado, tão correto. Então, eu acho muito forte, porque a prosperidade da alma, dos pensamentos, sentimentos de Gaio,
era nítido no seu líder chamado João. Isso aqui é algo extraordinário. É muito comum a gente falar sobre isso, não é novo, nós falamos, pastor Márcio falou um pouco sobre isso semana passada, o pastor Santos falou em março sobre isso, mas em 2017 foi feita uma pesquisa pela Organização Mundial da Saúde e foi detectado que no Brasil, em 2017, tinham 18,6 milhões de brasileiros que sofriam com transtorno de ansiedade. Nós entendemos que ansiedade tem tudo a ver com excesso de futuro. Depressão tem tudo a ver com excesso de passado. Estresse tem tudo a ver com excesso de presente. O meu presente está tão agoniante, tão cheio de coisas, tanto desacertos que eu fico totalmente desestabilizado. Então, olha só, 18,6 milhões, isso, gente, uma estatística de praticamente 8 anos atrás. Vamos orar e torcer e crer que esse número já baixou muito em nome de Jesus. E foi interessante também que essa pesquisa falou que 11,5 milhões de pessoas estavam com depressão. Então, o excesso do futuro, quase 19 milhões. O excesso do passado, quase 12 milhões de pessoas que foram diagnosticadas com esses problemas psicoemocionais. Agora, a pergunta que nós temos que fazer é: o que eu tenho que fazer para uma saúde mental? Primeiro, eu quero falar só sobre 2 coisas aqui. Primeiro, nós não podemos ser negacionistas. Não seja negacionista. Às vezes eu posso achar que eu estou bem, mas à minha volta, os meus parentes, os meus líderes, os meus liderados, a empresa que eu trabalho, fala o seguinte: essa pessoa não está bem. Então, se todo mundo está falando, o pastor ele fala que possivelmente tem coelho nesse mato. Acho que mata no coelho? Coelho nesse mato, né? Tipo assim, possivelmente alguma coisa não está certa, quando as pessoas dão muito feedback. Então, não vamos ser negacionistas. Eu achei muito interessante que a Joyce Meyer disse que enfrentar o problema é a melhor maneira de vencer. Se eu percebo que não estou bem, o pastor Santos esteve aqui agora em março, vocês lembram? Eu tive alguns atendimentos com o Santos depois que ele foi embora. Ele já me deu alta, acho que ele achou que talvez era muito doido. Ou então falou: não, eu vou talvez tratar outros. Mas a gente teve algumas conversas, foi muito bacana essa conversa, porque eu acho que é importante a gente entender que nós temos que fazer alguns ajustes que são bem interessantes, né, na vida. Mas olha só, extraordinariamente, Santos falou sobre isso, eu peguei a palavra do Santos aqui. Deus pode cuidar de nós por meio de milagres. Deus pode trazer uma cura extraordinária, de maneira milagrosa, mas também ordinariamente Ele pode nos curar através de pessoas, de profissionais, tratamentos medicamentosos. Nós temos que estar aptos para isso aí. Mas o Odson, por que esse assunto você está falando? Nós estávamos em São Paulo no mês passado, e a pastora Rebeca teve uma reunião com só os pastores lá, antes da conferência, foi na quarta-feira, e a palavra dela foi sobre isso que eu estou falando aqui agora. Cuide de você mesmo. Ela leu esse mesmo texto que eu estou lendo aqui agora. Por isso que é importante você copiar. Eu tenho muitos blocos de notas aqui, porque você copia, então aquilo serve para que você possa ministrar depois. Então a nossa liderança falou: gente, cuidem de vocês no campo da espiritualidade, das emoções e do físico. Então eu estou só repassando aquilo que nossa liderança falou o seguinte: olha, eu peço para vocês, pastores, cuidem de vocês mesmos. Cuidem de vocês mesmos. O segundo ponto que eu quero elencar sobre o que fazer para se ter uma saúde mental. Primeiro é não ser negacionista. Se você disser que talvez não tem, você já está talvez sendo orgulhoso. O segundo é busque ajuda de profissionais. A pastora Rebeca falou: gente, não é errado. Ela tem encaminhado muitos pastores da nossa igreja, vá procurar psicólogo tal. Ela já até mapeou no Brasil quem é pastor da nossa igreja, que é psicólogo. Fala com o pastor fulano e tal, se ele ter tempo para poder atender você, fale com ele. Então, a gente tem entendido como denominação que realmente é algo assim importante a gente entender que é importante cuidar da saúde, ok? Então, eu quero que você fique em pé agora. Eu queria falar sobre o cuidado do corpo, não vai dar agora. Aqui tem muita coisa, também não quero correr muito. Eu não estou correndo da polícia, então não vou me apressar aqui agora.
Eu pensei que eu ia falar sobre isso somente na semana passada, mas no sentido da gente poder estender um pouquinho. E eu quero que a gente possa orar aqui agora, para que Deus possa nos ajudar a termos uma gestão emocional adequada. Gente, olha só, quanto mais você quer crescer para cima, é importante crescer para baixo, ter raízes. Por várias vezes, pessoas já chegaram comigo, já me confrontaram pesado, já me falaram que eu sou injusto, que algumas coisas eu ouvi, e aí, quando eu estava errado, eu falei, eu estou errado, pedi perdão, talvez não é bem assim, você tem que ver esse lado aqui, mas muitas vezes eu falei, a gente tem que aguentar, tem que ter couro de rinoceronte, só a gestão da emoção. Eu já vi vários pastores, ao decorrer dessa caminhada que nós temos, que falam o seguinte, cara, eu não aguento mais. Vários líderes, não aguento mais, estou cheio emocionalmente, não aguento mais, expectativas não realizadas. Eu falo com o discípulo tal, eu vou atrás, eu mando mensagem, eu corro, não dão feedback, não correspondem. É importante nós termos uma gestão da emoção. Quero só terminar antes de orar com você. Certa feita, o pastor Sandro, nosso pastor, que é supervisor dessa igreja, nós estávamos conversando sobre alguns assuntos, tempo atrás, e conversa vai, conversa vem, aí ele falou o seguinte, eu tenho um negócio para te falar, mas eu não vou te falar que tu vai ficar chateado. Ele falou assim para mim, Andressa sabe disso, né, Andressa? Eu falei, pastor, eu não quero que o senhor fale, pode falar. Ele falou para mim tudo. Conversamos, e por que eu pedi para ele falar? Porque nós temos que ter gestão da emoção. Então, se o meu líder, o nosso supervisor, ele fala, cara, eu não vou falar para você porque você vai ficar chateado, qual é o nível de gestão que eu tenho para poder gerir o meu próprio eu? Para poder entender, cara, se o cara está falando, ele está em cima, ele está vendo outros cenários que eu não consigo enxergar. Então eu lembro, André, eu lembro que ele falou, conversou comigo, mostrou algumas coisas, eu falei, tá certo, pastor, tá tudo bem, não fiquei chateado, não fiquei desestabilizado, não, nada, porque eu entendi que se eu quero crescer no ministério, é preciso ter uma gestão da emoção. Então, nem sempre alguém vai ser educado com você, nem sempre alguém vai ser grato, nem sempre alguém vai te responder legal, nem sempre você vai ser correspondido, nem sempre vai dar certo. Mas se eu consigo cuidar de mim mesmo, puxa, os meus sentimentos, as minhas emoções, o que passa na minha cabeça, os afetos que eu tenho, eu estou protegendo eu mesmo, nós temos a possibilidade de ir muito mais longe. Eu quero orar por você que a gente possa ter cuidado com isso, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir, Senhor, que nós estamos entendendo a importância de que nós temos, Pai, um espírito, uma alma e um corpo. Nós vimos hoje a importância de um autocuidado com as nossas emoções. Nós já sabemos que essa temática não é nova, mas eu entendo a importância dela dentro do ministério. Nós entendemos, Pai, o que a gente aprendeu aqui com os relatos de Lucas. Cuidem tanto de vocês mesmos, como também dos outros. Nós entendemos que eu só posso cuidar, Pai, dos outros, quando nós temos um caso de amor com nós mesmos. Quando nós realmente não deixamos que os nossos corações tenham nenhuma ferida, nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, nenhum desapontamento, nenhuma decepção crônica contra ninguém. Então eu oro, Pai, que cada tadeliano que está ouvindo a minha voz aqui neste auditório, quem também me acompanha pela internet agora, eu oro, Pai, que nós possamos estar blindados, Pai, contra toda e qualquer situação que vai nos desestabilizar emocionalmente. Pai, nós sabemos que são muitas possibilidades. Muitas vezes pode ser, talvez, começar o live, quase ninguém no live. Talvez nós mandamos mensagem para tantas pessoas, fizemos um lanche maravilhoso, um quantitativo tão grande, e não vem ninguém para o live. Pai, seja qual for o cenário que muitas vezes podem, Pai, nos tirar dessa caminhada com força, nós oramos, Pai, e fazemos um voto contigo nessa tarde, que nós vamos cuidar de nós mesmos. Diga assim, eu vou cuidar de mim mesmo. Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala assim, Espírito Santo, diga assim, a minha mente está guardada, selada, diga assim, protegida pelo Espírito Santo. Levante suas mãos e diga assim, Espírito Santo, eis-me aqui. Diga assim, as minhas emoções
estão 100%. Diga assim: nada vai me abalar mais. Em nome de Jesus. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos falar daqui 2 domingos sobre o cuidado com o corpo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.